Sejam bem-vindos ao DOKV Podcast com o Léo e o Will. Nesse podcast a gente vai falar sobre Fórmula 1, tá? E nossas impressões das corridas, previsões, comentários sarcásticos e todas as impressões que a gente vai ter durante a temporada. E você, Will, quais as suas expectativas para o podcast, para esse ano, para essa temporada? Nossa, tudo que vem por aí. Caramba, é muita pergunta, hein? É muita pergunta que vai merecer muita resposta. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. A intenção é essa, gente, é falar sobre Fórmula 1. Eu e o Léo, a gente já conversa um bocado sobre isso. A gente consome conteúdos diferentes, é bem verdade, assim, não necessariamente o que ele verifica nos sites, na mídia, é o que eu vejo, assim, e a gente vai construindo as nossas percepções sobre o assunto, né, de formas diferentes. A gente conversa sobre isso e achou que seria interessante, nesse momento, ampliar essa conversa, estender o que a gente conversa para um público maior. Até porque é um momento especial, se você parar para pensar, né? A Fórmula 1 está voltando para a Globo/Sport TV, quer dizer, é uma perspectiva de aumento do alcance do público, por melhor que ela pudesse ser tratada pela Bandeirantes, são escalas diferentes. A gente tem um piloto, depois de muito tempo, ano passado já teve esse resgate, né, de ter um piloto brasileiro participando, assim. E é engraçado que a gente tem pilotos, de repente, em várias categorias, né? A gente tem um outro brasileiro na MotoGP, a gente tem um brasileiro campeão mundial do Rally Raid, assim, é meio impressionante, assim. A gente tem o Rafa Câmara na Fórmula 2 chegando, né? A gente não sabe até onde ele pode ir, mas engoliu a concorrência no campeonato da Fórmula 3 ano passado e, em tese, acho que entra como favorito no campeonato desse ano. Enfim, é um momento interessante pro esporte a motor brasileiro, assim. Então a gente está aproveitando essa circunstância e tentando ampliar isso aí, quer dizer, assim, levar os nossos pensamentos, as nossas ideias, o que a gente pensa sobre o assunto da categoria rainha, para um público maior. Como eu disse que ia fazer, e me sinto na obrigação de fazer, os créditos merecem ser dados a quem os tem. A ideia desse podcast foi do Léo, a iniciativa foi dele, o esforço foi dele, até a preocupação com o gráfico foi dele, enfim. Acho que, por enquanto, a minha colaboração é falar, assim, ter esse diálogo, porque o crédito é todo dele, tá, gente? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E a gente está aparecendo aqui... Não seja humilde. Não é uma questão de ser humilde, é uma questão de ser justo, de reconhecer o mérito de cada um. Assim, vamos combinar outra coisa. Esse ano, pelo menos no começo, tende a ser especialmente difícil para o que a gente está se propondo a fazer, que é analisar e dar palpite, assim. É um cenário bem nebuloso, digamos assim. Quer dizer, a gente está saindo de uma pré-temporada onde não se chegou muito a conclusão nenhuma, se a gente parar para pensar, né? Assim, talvez, num primeiro momento, parecesse que a Mercedes e as equipes com motor Mercedes estariam muito à frente da concorrência. Não sei bem se foi isso que a gente viu. Mas, enfim, opiniões sobre a pré-temporada e palpites para esse início de temporada já serão tema dos nossos próximos vídeos. Esse aqui era, de fato, só para a gente se apresentar mesmo, né, Léo? Só para fazer o teste dos sistemas, assim. E eu queria até deixar consignado aqui também que uma das razões de ter a ideia de criar esse podcast foi as minhas conversas com o Will sobre esportes em geral, que eu fiquei um tanto quanto surpreso com a memória dessa criatura. Bobagem. Fala assim, não, poxa, o Stroll chegou em 12º, todo ferrado, 6 lugares atrás do Alonso, companheiro de equipe. Ele vira para mim e fala, então o Jack Hicks passou por isso na temporada de 67, na corrida de Silverstone, alguma coisa assim. Eu achei isso muito interessante, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito com o nosso conteúdo, e já
É bom também eu já salientar que eu não tenho essa memória, eu faço o que eu posso. Oh, meu Deus. Esse tipo de desenvoltura para lembrar de fatos jurássicos não rola aqui. Não, falando a verdade, né, Léo? Assim, eu acho que a coisa ficou mais fácil com esse encontro, né? Porque não, por mais que a gente tenha um público ampliado, até por muita coisa, né? Pela Drive to Survive da vida, enfim, a Fórmula 1, bem ou mal, atingiu um novo público. Mas, assim, ainda é um pouco mais difícil encontrar alguém no mundo real, físico, para falar de Fórmula 1 do que de futebol, né? Com certeza. Então, quando encontra, a gente tem que aproveitar, né? Deus abençoe Drive to Survive. Oh, meu Deus. Que está trazendo muita gente. Eu mesmo, eu fiquei um tempo sem assistir Fórmula 1. Eu voltei a acompanhar uns 6 anos atrás, alguma coisa assim. Não, eu confesso que apesar de todos os pesares, apesar das fases horríveis, eu nunca deixei de acompanhar, assim. Houve uns momentos ali que eu quase joguei pro alto, aqueles anos em que o Schumacher com a Ferrari ganhava tudo, ali no início dos anos 2000, ali eu confesso que me balançou, assim, eu cogitei de desistir. Mas bem ou mal, depois veio aquele período legal em que ganhou Alonso, ganhou Raikkonen, ganhou Hamilton, ganhou Button, aquilo ficou meio diversificado, né, assim, aquilo me deu uma levantada no espírito, de ânimo, porque, e vocês provavelmente vão perceber isso ao longo do tempo, eu normalmente, dominações, períodos de dominação me incomodam, assim. Isso de você ter sempre o mesmo piloto, e a Fórmula 1 assim, é característico dela, desde os primórdios, assim, ter períodos de dominação, assim. O Fangio não ganhou 5 títulos nos anos 50 à toa, né, assim. Veio a época das equipes inglesas, a época da Ferrari, a época da McLaren, a época da Ferrari de novo, Red Bull, Mercedes, ela é marcada por isso. E eu, particularmente, acho bem legal quando você consegue diversificar, quando você tem uma coisa mais imprevisível, como tá parecendo que vai ser a cara desse ano, pelo menos no início, né, assim. Vamos ver o que acontece, vamos torcer. Regulamento você tem vamos isso, torcer, né? Sim. Mas você teve em 2014, você teve agora em 2021, e, sinceramente, eu acho que agora vai ser de novo, então... Agora, quem está saindo aí já é uma outra história para o nosso próximo episódio, exatamente. Enfim, é um prazer, a gente espera que vocês gostem, que vocês nos acompanhem e bola para frente, vamos ver no que isso vai dar. Com certeza. Olha, vocês que estão assistindo isso agora, lá para frente, quando estivermos aí com alguns milhões de seguidores, vocês vão falar, olha, eu estava lá. Exatamente. Tudo era massa. Testemunha ocular. Não tinha ninguém. Testemunha ocular do começo da história, é isso aí. Sim. Parabéns. Com certeza. Então tá, muito obrigado e vamos lá, muito obrigado a todos por sua audiência. Como é que é? Eu sou meio novo nisso, mas eu acho que a gente tem que falar para se inscrever, dar o like, ativar sino, isso, exatamente, para que os próximos vídeos já sejam devidamente notificados, é isso aí. Com certeza. Valeu, gente. Tá, muito obrigado.